Olá, sejam bem-vindos ao programa Âncora Livre, a notícia em movimento. E hoje é uma data muito especial porque estamos inaugurando o novo estúdio do Âncora Livre e recebendo uma visita muito ilustre, a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Sulamita Santos Cabral. Seja bem-vinda, doutora Sulamita. Eu agradeço. É uma honra ser convidada para o programa Âncora Livre no momento que estão inaugurando um novo estúdio. Então, neste ano em que o IARGS celebra 99 anos de história, a instituição se prepara para o centenário em 2026, mantendo viva sua tradição do protagonismo jurídico e compromisso com a sociedade gaúcha. Antes de começarmos a entrevista, porém, vamos conhecer um pouquinho da trajetória da doutora Sulamita Santos Cabral. Ela é natural de Uruguaiana. Foi a primeira mulher a conquistar espaços inéditos da advocacia e da docência jurídica do Estado. Foi a primeira professora concursada da Faculdade de Direito da URGS. Também foi pioneira à frente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul, o TARF. Presidiu sessões no Tribunal Regional Eleitoral e foi a primeira mulher eleita no IARGS, cargo que ocupa hoje em sua 6ª gestão. Fora também a OAB, que foi secretária-geral por 2 gestões. Com uma carreira marcada pela competência, pioneirismo e dedicação, já recebeu inúmeros prêmios e homenagens por sua contribuição à advocacia e à cultura jurídica brasileira. Hoje ela vai conversar conosco sobre o significado dessa trajetória e os novos desafios do IARGS, instituição que ela ajudou a fortalecer e a modernizar. Doutora Sulamita, seja novamente muito bem-vinda na inauguração desse estúdio hoje. Bom, então eu quero inicialmente saudar o Ricardo Pantalhão e a jornalista Terezinha Tarcitano, que são deste programa Âncora Livre. Bom, realmente, por acaso, eu diria assim, eu abri alguns espaços. Eu sou de Uruguaiana e quando eu quis estudar, quis fazer a faculdade de Direito, lá naquela época não existia faculdade. Então, a minha mãe, que era viúva, resolveu vir junto com toda a família para Porto Alegre para permitir que eu estudasse. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de tentar fazer o melhor, porque toda a família, inclusive o meu avô, que já tinha mais de 80 anos e era um gaúcho, veio morar em Porto Alegre. Imagina uma pessoa sair de uma casa grande e vir morar em Porto Alegre num apartamento. Apesar de ser bom, mas mudou muito. Então, eu sempre procurei fazer o melhor. E sempre tive muito apoio também. Eu sempre tive muito bons amigos, eu tive grandes professores. E algumas coisas aconteceram até eu, quando, por exemplo, fiz concurso na Faculdade de Direito da URGS para Direito Tributário, eu me inscrevi e não sabia que eu tinha sido a primeira professora mulher concursada. Fui aprovada e, felizmente, durante muito tempo dei aula na Faculdade de Direito da URGS. E agora, seguidamente, eu tenho uma grande alegria, porque eu vou em espaços jurídicos, nos tribunais, e vejo ex-alunos ocupando cargos de grande destaque. Muitos desembargadores, professores, grandes advogados. E isto, para um mestre, dá uma alegria muito grande. Bom, e quanto ao Instituto, também presidiu o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado durante 5 anos. Foi uma coisa muito boa, foi interessante. E também o Instituto dos Advogados, a minha primeira gestão, quando eu fui eleita, e também fui a primeira mulher, mas tudo por acaso, como eu disse. Foi em 1997 a 1999. Foi a primeira gestão no Instituto. Depois, eu tive também na UAB, eu fui secretária-geral, junto com o presidente Cláudio Lamac, aliás, meu Sim, grande amigo. claro. Nós fomos reeleitos, graças a uma grande gestão que o Cláudio fez, e eu procurei como secretária-geral, porque o secretário-geral é o diretor-geral. Então, eu procurei fazer o melhor, porque eu, quando tenho uma responsabilidade, eu gosto de me dedicar. Mas o Instituto dos Advogados, eu sempre tenho um lugar especial no coração. Aí,
Depois que saí da UAB, fui convidada para retornar ao Instituto. Então, depois da Alice Grech, enquanto eu estava na UAB, ela foi eleita presidente, eu retornei. E o Instituto é alguma coisa muito especial na minha vida. Por quê? Porque é um trabalho conjunto que a gente faz. Todo mundo ali. Eu botei uma mensagem esses dias, porque o Instituto está fazendo 99 anos. Já fez o dia 26 de outubro, 99 anos. Então, eu agradeci a todos os que colaboraram, pensando no passado e no presente, porque uma obra é uma obra coletiva. Muitas pessoas fizeram tanto, já se foram, mas elas continuam lá porque o que elas fizeram continua presente. E temos também os novos advogados, os novos membros que vêm com a sua juventude, com a sua conhecimento, porque os jovens, como eles estão estudando, a gente fica admirado, o currículo deles é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho também uma diretoria excelente, tenho os diretores de departamentos, e nós estamos sempre, faz muitos anos, fazendo o que manda o nosso estatuto, contribuindo para o aprimoramento jurídico, congraçando os advogados e sócios do IARGS, porque os sócios do Instituto não são só advogados, é advogados, magistrados, membros do Ministério Público, professores. Sim. Eu não quero falar demais, Terezinha, mas é que quando eu começo a falar, agora vocês vão perguntar, mas por quê? É que como o nosso instituto foi criado em 1926, naquele tempo ainda não havia a regulamentação da profissão de advogado. Exato. Então, quando ele surgiu para congregar os bacharéis formados, não é? Porque a nossa faculdade de Direito da universidade, naquele tempo, a Faculdade de Direito de Porto Alegre, é de 1900. Então, já tinha muita gente formada que estava querendo se reunir e fazer com que já acontecia em São Paulo, no IAB, Rio de Janeiro, Pernambuco e outros estados que já tinham os seus institutos de advogados. Então, o nosso é de 1926. Mais de 100 bacharéis se reuniram para criar o Instituto, exatamente com esse objetivo. E também um dos objetivos, além de congregar, também aprimorar o estudo do direito, expandir conhecimentos, era também lutar pela criação da OAB, lutar pela regulamentação da profissão de advogado. Mas isso é uma história mais longa. Sim, muita história para contar. E o que representa para a senhora estar à frente do Instituto neste momento, nas vésperas do centenário do IARGS? Bom, eu me sinto muito honrada com isso, eu me sinto muito honrada e agradeço, porque como eu disse, as pessoas são muito gentis e bondosas, porque eu sempre tenho sido eleita em chapa única. Então, a nossa diretoria é muito coesa, cada um faz o melhor que pode na sua área, e eu consigo congregar, digamos, todos para esta finalidade comum. Então, isso é muito bom. Eu estou muito feliz por essa circunstância de estar à frente do Instituto nos 100 anos. E ao longo dessa trajetória, o IARGS tem se tornado não, ele é referência no meio jurídico gaúcho. Como é que a senhora vê isso? Qual o legado que o IARGS pode deixar? Não, é muito, ele tem sido, porque cada departamento tem certas pessoas que têm se destacado. Nós já tivemos grandes nomes no Instituto que deixaram a sua marca. Por exemplo, a doutora Helena Ibanhes criou, há mais de 40 anos, o Grupo de Estudos de Direito e Família, reunindo lá os estudiosos de Direito e Família ao meio-dia. Então, quando ela criou, disse, mas que interessante, se reunir ao meio-dia, elas não vão almoçar, mas deu muito certo, porque o nosso instituto é bem no centro e tem um grupo que se reúne. Agora é a doutora Aliane Bestete, a coordenadora, que continua também com essas reuniões. E outros, a doutora Alice Grech, por exemplo, ela é a coordenadora, é a nossa vice-presidente, já foi presidente. A Alice Grech reúne
um grupo que estuda direito tributário, que, aliás, a minha matéria, eu fui professor de direito tributário. Então, ali se faz as jornadas de direito tributário maravilhosas, jornada, seminário, e já estamos na 12ª edição. E é um evento que atrai mais de 200 pessoas. E vem gente do Brasil inteiro. Já é uma grande referência nacional. Agora, por exemplo, nós tivemos nós tratamos muito da reforma tributária, que é um tema importantíssimo, complexo, difícil, que vai exigir muito estudo, muita ponderação, mas que está aí e nós precisamos estudar. Então, muitos departamentos, agora depois eu vou falar em outros muitos departamentos, cada um na sua área, tenta fazer o melhor. E como que é dar continuidade a essa história? Preservando a tradição e trazendo também a inovação. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que pensar no passado, mas a gente tem que estar no futuro também. A gente não pode ser contra as inovações. Nós, inclusive, o ano que vem, o Dr. César Vergara está pensando em fazer um congresso internacional sobre inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela está aí, nós não podemos negar, ao contrário, é muito importante a inteligência artificial para o advogado e para todo mundo, mas nós temos que estudar mais, nós temos que ver o que pode se fazer para melhorar, nós não podemos ser surpreendidos, nós temos que estar postos e estar vigilante. Então, esse tema, por exemplo, de inteligência artificial é uma coisa que é necessário, e o Instituto vai tratar o ano que vem, exatamente, vai fazer um seminário internacional. Eu já, junto com o Dr. César, eu já assinei convite para um professor francês para vir, que é um grande especialista, e também para professores portugueses, que também lá está havendo um congresso sobre inteligência artificial. Vamos falar, então, sobre os próximos eventos. Agora, no próximo dia 26, vai acontecer o jantar comemorativo dos 99 anos do IARGS, onde novos associados tomarão posse e haverá também uma homenagem póstuma a Maria Isabel Beck. Infelizmente, nós agora, o dia 26 de novembro, nós vamos fazer o nosso tradicional jantar, porque todos os anos nós fizemos o jantar de aniversário, comemorativo do aniversário. Este ano, infelizmente, nós tivemos uma perda muito difícil. A diretora financeira, a doutora Maria Isabel Beck, faleceu com 63 anos, e ela era muito atuante. E era uma pessoa que eu convivia muito, inclusive, muitas vezes ela ia na minha casa para nós, diretora financeira do IARGS. Estava aparentemente bem, e em um mês faleceu. Quer dizer, foi uma coisa que nós ficamos muito abalados, mas a vida tem que seguir. Então, nós vamos fazer uma homenagem, dando a ela o título de Comenda de Advogada Emérita. Então, no primeiro momento do jantar, o Dr. César Vergara, que é primo dela, vai fazer. A Maria Isabel era Martins Costa. Sim. O pai dela, inclusive, foi presidente da ordem. E o avô também foi um dos presidentes do Instituto. Então, essa família toda é muito conhecida. Mas a Maria Isabel tinha um brilho próprio e nos deixou muito triste. Mas continua, o IARGS tem que continuar. Então, nós vamos dar posse a novos associados. Isso é muito importante. Por quê? Porque é preciso fazer a renovação. Então, nós vamos dar posse a mais ou menos 20 novos associados. E o interessante é que esses novos associados, naturalmente, eles são indicados pelos sócios, eles mostram um currículo, não é gente recém-formada, geralmente tem que ter uma bagagem grande. E esses novos associados, entre eles, tem inclusive um desembargador, o que mostra, tem uma professora, eu não vou dizer o nome dela, eu não sei se ela é também desembargadora do trabalho ou só foi juiz, também muito conhecida. E tem grandes advogados que também vão tomar posse. Eu não tenho ainda a nominata de todos, mas sei que todos eles têm uma comissão, primeiro, todos eles são excelentes e, com isso, eles vão renovar o Instituto. Isso é muito importante. O direito não é estático.
ele se transforma, e a FMP guia essa evolução. Carregamos a autoridade de uma história construída com rigor e excelência, um legado que inspira confiança e respeito. Com o olhar no futuro, transformamos conhecimento em novas práticas, métodos e tecnologias. Aqui, tradição e inovação caminham juntas. Guiados por mestres que são referência nacional, formamos líderes preparados para os grandes desafios da justiça. Na FMP, o aluno encontra direção e propósito. Cada jornada se torna transformação, cada talento, liderança. Somos tradição em movimento. Somos inovação com propósito. Transformamos talentos em líderes. Transformamos o direito em futuro. FMP. Somos a evolução do direito. O que o público, o que os advogados podem esperar do ano do centenário, no ano que vem? Olha, nós pretendemos fazer grandes eventos. Inclusive, já estamos com uma comissão, ainda não vou revelar, porque eu preciso que essas pessoas aceitem. Já me disseram que aceitam, mas eu pretendo fazer agora, no início do ano, uma reunião exatamente com essa comissão do centenário. Nós queremos fazer vários eventos, entre outros, já falamos no Seminário Internacional sobre Inteligência Artificial. Que vai ser em junho. Vai ser em junho, já está marcado, e muitos outros eventos. E pretendemos, no fim do ano, fazer um grande jantar, não é comemorativo aos 100 anos, porque uma instituição chegar viva, pujante, e graças ao trabalho conjunto, como eu disse, os associados, os funcionários, a Terezinha que ajuda, todo mundo aqui, os nossos funcionários, nós temos os parceiros, nós temos o apoio da UAB, apoio da Caixa, enfim, mas isso foi sendo construído ao longo desses 100 anos. Então, isso é muito importante preservar e continuar. Em dezembro agora, o IARGS vai promover 2 palestras presenciais abertas ao público. Não é isso, doutora? Exatamente. No dia 3? Nós agora no mês de dezembro, o jantar vai ser 26. 26 vai de ser dezembro. No Hotel Plaza. Inclusive, alguém mesmo que não seja sócio, que quiser comparecer, é só adquirir o convite. Bem-vindo. Ainda é bem-vindo e ainda estamos com o convite disponíveis. Bom, o dia 3 de dezembro, sim, nas dependências do IARGS, ali, a Travessa Celino de Carvalho, número 21, a doutora Dayana Stout, ela está promovendo um evento com uma pessoa muito conhecida, o doutor João Pedro Lamanda Paiva. Do Departamento de Direito Imobiliário Condominial. Exatamente. Então, o doutor Lamanda Paiva é super conhecido, é o presidente desta parte notarial. Então, certo, e é um evento aberto ao público. Então, certamente vai ser um grande sucesso. E o dia 9, se não me engano, Terezinha, o dia 9... dia 9. O dia 9, o doutor Jorge Trindade. Bom, quem é o doutor Jorge Trindade? O doutor Jorge Trindade, ele é procurador de justiça aposentado, foi professor de direito penal, de processo penal. Ele me contou a vida e ele contou que depois ele fez psicologia. E ainda ele é mestre e doutor em psicologia. E ainda é diretor do Departamento de Psicologia Judiciária do IARGS. Exatamente, é diretor do Departamento de Psicologia Judiciária e é professor na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. E nós fizemos, há uns 2 anos atrás, um convênio com a Universidade Fernando Pessoa para que os nossos sócios que quisessem estudar em Portugal tivessem algumas vantagens. E sabe que já tem um número grande de sócios que estão indo para Portugal. Esses dias um me mandou uma foto. Olha com quem que eu estou aqui. Então, estão lá em Portugal e a Faculdade Fernando Pessoa é excelente. Aí me contaram das facilidades. Eles ficam lá um tempo, depois eles voltam e depois vão apresentar a tese. Então, o doutor Vergara parece que já está fazendo doutorado. Sim. E tem outras pessoas que estão fazendo mestrado. Então, é isso aí, nós estamos abertos para o mundo. É a parceria do IARGS com a faculdade. Claro, e o doutor Jorge vai falar uma parte muito interessante, trama oculto. Quando a violência psicológica se torna uma questão jurídica. Isto,
trama oculta, quando a violência psicológica se torna uma questão jurídica. Então, eu tenho certeza que também é um tema importante, principalmente nos dias que nós vivemos, que a gente sabe que tem coisas tão tristes que acontecem às vezes. Então, é um trama psicológico impossível, difícil, mas às vezes isso aí é uma questão jurídica. E ele vai nos mostrar quando é que é uma questão jurídica. E o mais importante, Terezinha, tu não me perguntasse, mas eu estou louca para falar. No dia 15... Ainda vou chegar lá. Tu vai chegar lá? Vou chegar lá, porque eu queria bom. saber a importância dessas atividades, desses temas promovidos pelo IARGS para o fortalecimento científico também. Mas, claro, e é aberto ao público. Os dois são abertos ao público. Muitas vezes nós recebemos advogados, também recebemos até estudantes de direito, que às vezes vão lá e ficam encantados. E isso é muito bom. Maravilha! Agora vamos falar no dia 15 de dezembro, que é o lançamento da coletânea do IARGS, que é Artigos Jurídicos. Ele vai acontecer na OAB Cubo a partir das 18 horas. A senhora está com a palavra para poder falar desta coletânea. Eu tô muito contente porque o ano passado, com as enchentes, começaram... Primeiro, vou falar rapidamente. As pessoas começaram a me perguntar onde é que tu está, etc. O que aconteceu? E eu escrevi no nosso site, dizendo que eu estava bem e contando que eu tinha sido resgatada de barco. Eu moro numa casa grande, no Menino Deus, mas inundou. Mas deu tudo certo. E aí as pessoas começaram a escrever artigos jurídicos sobre enchente. Porque o IARGS teve que fechar no centro, né? Isto. E o trabalho teve que continuar. Aí surgiu a ideia de se pedir aos associados artigos para poder manter o IARGS, né, ativo. Exato. Então, algum estudou sobre seguro, outro estudou sobre, enfim, os temas mais variados. E, no fim, nós lançamos uma coletânea sobre as enchentes, na Feira do Livro. E este ano, as pessoas continuaram, não agora sobre enchente, né? Já está resolvido, mas todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana, a escrever artigos jurídicos, como já faziam, no nosso site do IARGS. E a Terezinha, que é grande incentivadora, vamos lançar um livro? Digo, vamos lançar. Então, conseguimos, vamos lançar um livro, tem 52 articulistas, e esse livro vai ser lançado no dia 15 de dezembro, na OAB Cubo. Por que na OAB Cubo? Em primeiro lugar, que nós temos uma relação muito grande com a OAB. Como eu disse, eu fui secretária-geral quando na presidência do Dr. Cláudio Lamáquia, e o Dr. Leonardo Lamáquia, o atual presidente, foi nosso vice-presidente numa das vezes. Eu acho que há uns 3 ou 4 anos ele era vice-presidente do IARGS. Então, a nossa relação com a OAB é muito grande. Além disso, isso aí eu tenho que falar sempre. Além disso, o IARGS, os institutos dos advogados, esse é o tema do meu artigo, os institutos, quando foram fundados, com o primeiro 1843, ele já queria a criação de uma ordem, de uma OAB, mas não deu, demorou muito. E o nosso instituto teve um papel muito importante, porque quando eclodiu a Revolução de 30, diz que a nossa diretoria, como diz assim, a senhora estava lá? Não, eu não era nem nascida em 1930. A nossa diretoria estava reunida e fizeram uma pergunta, vamos apoiar o Getúlio ou não? E a maioria disse sim, vamos apoiar. E foram até o Palácio e foram recebidos pelo Oswaldo Aranha, que era um dos sócios fundadores do Instituto. E pediram para o Oswaldo Aranha, olha, se a Revolução for vitoriosa, nós queremos que seja regulamentada a profissão de advogado. Diz que o Oswaldo Aranha prometeu. 40 e poucos dias depois, deu tudo certo e, através de um decreto assinado pelo Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha, porque o Oswaldo Aranha aí já era ministro da Justiça, foi criado no artigo 18 a OAB. E quem tinha que fazer toda a implementação da OAB eram os institutos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a OAB nasceu dentro do IARGS. Por isso que o primeiro presidente da ordem era o nosso Leonardo Macedônia, que era o presidente do Instituto. E assim,
os membros da diretoria do Instituto foram sendo presidentes da UAB. Até que, num determinado momento, anos depois, a UAB seguiu a sua carreira, a sua atuação, a sua missão, e nós continuamos como uma entidade privada, graças a Deus, cumprindo a missão. Então, isso aí é muito importante. E nesse dia 15, eu pedi ao Leonardo que ele nos cedesse ao AB Cubo, porque com 50 autores, imagine, se cada autor levar 3 amigos, são 150 pessoas. Vai ser muita gente. Vai ser muita gente, às vezes vai mais até. Então, nossas dependências ficariam lotadas. Então, achamos melhor ao AB Cubo, que as pessoas poderão dar autógrafo, dar uma sessão de autógrafo, e as pessoas que quiserem adquirir o livro, nós também vamos disponibilizar o livro a R$50. E entre tantas outras coisas, eu devo agora afirmar um elogio à senhora, porque a doutora Solamita sempre acatou e entendeu as inovações dentro do IARGS, né? E agora eu lancei uma nova, né? Para o ano que vem, 100 anos, 100 artigos. Vai ser lindo, né? Vamos tentar publicar, porque isto fica, não é? A pessoa fica, e esses artigos são muito importantes, cada um sobre tema, mas a gente sabe que eu aprendo muito, porque eu leio tudo que escrevem, eu leio. Eu digo, mas que coisa interessante, eu não sabia, porque a gente não sabe tudo e a gente tem que entender que é impossível, mas fico admirado porque cada um está escrevendo naquilo que ele é especialista. Então está maravilhoso o livro, está muito bom, tem de tudo o livro. De tudo um pouco, é verdade. Doutora, e o IARGS já está se preparando para o centenário no ano que vem. O que já está previsto para o ano que vem? Seminários, palestras? Já temos seminário, o principal, 2, que eu sempre... O do César sobre inteligência artificial, e a doutora Alice vai continuar, possivelmente, com o problema tributário, que o ano que vem vai estar a 1000, porque... vai começar a ver como é que vamos fazer com toda esta reforma tributária, que agora o ICMS vai ter um novo jeito, né? Não vai ser bem imposto sobre consumo. Então, vai ser muito importante. Continuamos a inteligência artificial, o tributário. E outros também, o direito à família também está pensando, a doutora Daiane. Enfim, vamos ver se conseguimos alguma coisa sobre direito do trabalho. Enfim, vamos divulgar mais adiante. Agora, a nossa divulgação é o nosso jantar e a programação de dezembro. O que tanto lhe chama atenção, mais lhe chama atenção por conduzir o IARGS neste ano de tantas mudanças e também no próximo? O que mais lhe chama atenção por estar na liderança? Não é bem assim. Não sei se existe alguma coisa que... eu procuro fazer com que cada um dê o melhor. E cada pessoa tem as suas características. Umas são de um jeito, outras são do outro. Então, eu respeito as pessoas. E outra coisa, o IARGS não tem conotação política nenhuma. Eu não permito que haja discussão política. Nós temos que defender a liberdade, o Estado democrático de direito, isso sim, tentar aprimorar a legislação, mas sem conotação política. Isso é muito importante. Então, não existe conotação política, nem religiosa. Nós tratamos todo mundo com respeito, com dignidade. Isso aí eu acho que dá certo. Isso é o importante. Que mensagem a senhora gostaria de deixar a todos os associados e estudantes de Direito na inauguração deste estúdio hoje? Olha, é difícil tu me pegasse, mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que acreditar em fazer o melhor. Eu acho que tem que acreditar. E o direito tem uma função muito importante, igualdade, lutar pela dignidade da pessoa humana. Isso eu acho que é mais importante de tudo. Agradecemos pela sua entrevista na data de hoje e esperamos que a senhora possa conceder novas entrevistas para nós, especialmente no ano que vem, no centenário do IARGS. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço e desejo êxito para o programa Âncora Livre. Contamos com o apoio institucional da Fundação Escola Superior do Ministério Público e também com a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre.